Ainda não apareceu. Muito boa tarde, meus queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, possíveis amigos de outras igrejas presentes, amigos, familiares, eu sei que sim, gente daqui do Brasil, do estado de São Paulo, especialmente daqui do nosso município, da nossa igreja, mas sei que em outros lugares e em outros estados há irmãos em Cristo e há parentes meus, amigos, participando, prestigiando esse nosso momento tão importante. Já tem se tornado um momento de alegria, um período de expectativa para a gente que está aqui do outro lado e para aqueles que estão aguardando também. Isso enche o nosso coração de alegria, sabendo que há um momento no nosso dia, há uma hora muito importante em que a gente pode se aproximar, ainda que virtualmente, mas se aproximar dos nossos queridos irmãos. Essa é mais uma edição do nosso Pão das Três. Olha aí, é o pão das 3 horas, o melhor pão que a gente poderia saborear. Pastor Júnior, Pastor Márcio e eu temos nos revezado e é claro, na medida que o tempo vai passando com esse problema, gerando as nossas dificuldades de encontro coletivo, nós vamos também aperfeiçoando e organizando o nosso trabalho, o nosso momento. Nós pensamos, por exemplo, em que nos dias de culto nós não tivéssemos esse momento, a live. Mas, por exemplo, nos esquecemos de que a quarta-feira também é um dia de culto. Então, hoje à noite teremos o nosso culto normalmente. Hoje o nosso pastor Júnior dirige o culto de oração e já aqui convidamos você para participar. Precisamos orar intensamente. E podendo orar ao lado dos nossos queridos irmãos, melhor ainda. Então aqui você tem a oportunidade de praticamente rever os irmãos, né? Porque a gente observa quem está presente, quem não está, alguns participam dando boa tarde, outros participam dizendo cheguei, estou presente, e dá bom dia para um, dá bom dia para outro, boa tarde para um, boa tarde para outro, boa noite para um, boa noite para outro, conforme o trabalho que estivemos realizando. Mas, queridos irmãos, o nosso desejo é que Deus abençoe. A luta tem sido constante, a nossa igreja tem tido já um bom tempo, um desafio na vida de oração. Temos irmãos que precisam das nossas orações. Então, como vocês sabem, tem acompanhado também as notícias, né, nos grupos de mídia. O nosso irmão João Paulo Padilha precisa das nossas orações, a sua família está enlutada. Então estamos orando aqui pela saúde do nosso querido pastor Márcio Silva. Então, pastor Márcio, Deus abençoe. Estamos orando pelo irmão, desejando que Deus abençoe, dirija a sua vida e a sua família. Então esperamos que nessa tarde a gente desfrute de bons momentos, como este agora, conversando, trazendo algumas informações, cantando, orando e pensando também na palavra do Senhor. Então eu quero agora convidar você para cantar. Eu, na verdade, gosto de trazer hinos que marcam a história da nossa igreja, hinos que marcam os nossos momentos no templo, e acho que aqui, de alguma forma,
esses hinos nos colocam lá de volta, trazem à nossa memória a nossa casa de oração, o nosso pátio, os nossos encontros, as nossas conversas, os nossos cultos, ouvir a voz do nosso irmão ao lado cantando. Então, um hino que marca muito a vida, eu sei que não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas batistas, é o hino Amor Fraternal, que é Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Um hino bastante apropriado para um culto coletivo, quando estamos na casa do Senhor, mas estamos hoje numa casa virtual, estamos numa proximidade virtual e a comunhão é mais que virtual, porque a comunhão é real. A nossa comunhão é a comunhão em Cristo Jesus. Ele é o elemento comum da nossa fé. Então estamos unidos nele. E a nossa comunhão é firmada nele. Quero convidar você a cantar também. Vamos cantar? Jesus, pastor amado. Então você já tomou a sua aguinha, né? Tá com a garganta boa aí pra gente cantar. E vamos entoar este hino. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave meigo, ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Jesus, o nosso pastor amado, aquele que ao longo de toda a nossa vida, né, a mim e de muitos que estão há tantos anos no Evangelho de Cristo Jesus, tem sido a causa dos nossos
excelentes encontros na casa do Senhor, na casa dos irmãos, cultos nos lares, nos pequenos grupos e nos vários encontros de oração e tantas outras atividades que muitas igrejas participam juntas. Eu gostaria que a gente tivesse um momento de oração também. No início, na abertura desse encontro, falamos sobre isso, sobre alguns irmãos, algumas famílias que precisam das nossas orações. Talvez você esteja entre essas várias pessoas que precisam e nós vamos orar. A nossa confiança está em Deus. Confiamos naquele que pode todas as coisas, é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Com a sua palavra, com o poder dela, Ele criou tudo, Ele corrige tudo, todos os erros humanos, abençoa tudo, traz vida a todos. E Ele determina, por sua soberania, graça e vontade maravilhosa, Ele determina todas as coisas em sua soberania inatingível, inatacável, inquebrável. Louvamos a Deus por isso. Então nós vamos orar. Não sei se alguém colocou o pedido de oração aí, mas sei que muitos precisam e nós nos lembramos dos nossos irmãos mais velhos, aqueles que estão lutando contra enfermidades. Então nós oramos por essas pessoas. Aqueles que não estão enfermos, mas também estão em casa. Alguns idosos que, como eu, já me sinto na obrigação de ficar mais em casa do que antes. Então só saio naquilo que é extremamente necessário para suprir as necessidades da casa, mas muito pouco mesmo, né? E nós não fazemos isso, não é por medo, mas é em obediência às orientações, né, que nos são dadas. Os crentes, por natureza, pela nova natureza, naturalmente, em Cristo Jesus, são obedientes. Nós gostamos de ordem, nós gostamos de decência, nós gostamos de reverência, gostamos de respeitar as autoridades. Então ficamos em casa e oramos por aqueles que, mesmo estando com boa saúde, estão em casa também. E olhe, fique em casa. Se não precisar sair, não saia mesmo e faça tudo para não precisar. E se precisar, chame seus filhos, chame seus netos, se for o caso, e eles podem trazer essa ajuda para a família. Mas eu quero que você pense agora nessas pessoas e nós vamos curvar as nossas frontes e vamos orar por elas. Vamos orar juntos? Deus amado, Todo-Poderoso, nós somos imensamente gratos, Senhor, pelas muitas bênçãos, pelo teu cuidado diário, permanente, por tuas mãos estendidas, pelas provisões diárias, pelo alimento diário que temos, pela comunhão com a família, com a igreja e pela maravilhosa paz que temos em nosso coração, a paz que somente Jesus dá e nós vamos falar dela. Te agradecemos, Pai querido, pelo cuidado que tens com os nossos irmãos que estão em casa, os nossos irmãos idosos, por tua presença consoladora e restauradora na vida daqueles que estão doentes, estão em tratamento, estão em recuperação. Pedimos-te mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um. Oramos por todos os nossos irmãos e amigos, os que estão conosco, sintonizados aqui, prestando culto também. Oramos pedindo que Jesus Cristo seja engrandecido em cada uma dessas vidas, que a tua palavra, Bíblia Sagrada, tenha um espaço especial em cada coração dos que nos assistem, dos que nos ouvem, dos que participam conosco aqui, Senhor. Toma o teu povo em tuas mãos. Oramos também por nossa igreja, oramos por nossa cidade, oramos por nosso estado, oramos por nossa pátria, o Brasil, querido Deus, que enfrenta não só esse problema, essa ameaça do vírus, mas enfrenta
tanta desunião, tantas contradições e tantas brigas políticas, tanta intenção errada, tanta briga desnecessária, e até mesmo o Brasil enfrenta torcida contrária ao próprio Brasil. Pai querido, só o Senhor que conhece, que sonda os corações para entender tudo o que está se passando. Mas cremos na Tua palavra e sei que o Brasil e o mundo, tudo está debaixo do Teu controle e da Tua direção. Oramos pedindo saúde. Oramos pedindo que o Senhor repreenda esta ameaça e aqueles já atingidos por ela, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê força, especialmente, Pai, aqueles que têm fé em Cristo Jesus, que não sofram absolutamente nenhum abalo. Que o Teu cuidado sobre todos, Senhor. Sabemos que és um Deus que amas e que te relacionas com a Tua criação, cuidando dela por inteira. Muito obrigado, Senhor, por Tua presença e pelo consolo que recebemos de Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, né? Deus nos faça cada dia mais confiantes. Bem, esse nosso encontro também é uma oportunidade para a gente refletir na palavra do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 27. Como eu sei que muitos de vocês já conhecem muito bem essa passagem, aqui Jesus está orientando os seus discípulos, preparando os seus discípulos, já preparando para a sua despedida, né? Jesus vai embora. Os discípulos, acostumados na companhia do seu mestre, Senhor, provedor, eles vão ficar sem a presença física do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vou ler apenas um verso. Todo o capítulo 14, 15, 16, né? O 16 é a grande oração que ele faz, terminando esse período de preparação. Mas aqui no verso 27 do capítulo 14, nós lemos o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavra de consolo, promessa, garantia, tudo nós encontramos aqui. Mas eu gostaria que a gente começasse a pensar sobre o primeiro termo que aparece, que é um verbo, deixo. Jesus vai embora e vai deixar alguma coisa. A ideia que nos vem de imediato é de herança. Os filhos ficam na expectativa quando os pais estão aí na iminência de partir para a outra vida. O que é que o pai vai deixar para o filho? Isso é herança, né? Bem, olhamos para a vida de Jesus, para a sua história, para os relatos dos nossos evangelistas, tão conhecidos por nós e amados. E a gente poderia pensar, que herança Jesus Cristo deixou? Nós observamos que Jesus, pelo que sabemos, ele não deixou nenhuma herança material. Nada. Devia ter algumas coisas básicas, como todo mundo tem. E ele que, na verdade, sendo Deus, mas como homem de uma família humilde, e era pobre. No ministério dele ele recebia muita ajuda. Havia pessoas, famílias e muitas mulheres, como a Bíblia relata, cuidava, as pessoas davam oferta e Jesus tinha pouquíssima coisa. Então, bens materiais ele não deixa, nem para a sua família,
nem para os seus seguidores. É interessante, há momentos em que os discípulos perguntam, no caso de Pedro, Senhor, nós deixamos tudo isso aqui, deixamos o nosso trabalho, o que é que nós vamos ganhar com isso? As respostas de Jesus sempre indicam e apontam para as riquezas espirituais, das quais nos tornamos herdeiros por causa da nossa fé em Cristo Jesus, de tê-lo recebido como Senhor, tornando-nos assim filhos e herdeiros. Então, herança nenhuma da parte de Cristo Jesus, mas herança material. Mas ele está deixando alguma coisa muito especial. Ele diz, deixo-vos a paz. É a herança, é o legado que Jesus Cristo deixa para os seus filhos, os seus discípulos, os seus seguidores, entre os quais nós estamos. O interessante é que quando ele fala de deixar a paz, e na leitura do versículo todo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Bom, então, ele está falando de paz e está falando certamente de dois tipos de paz e dois tipos de fonte de paz. Ele fala da paz que ele vai deixar e que o mundo não pode dar. Mas quando ele diz que esta paz o mundo não pode dar, claro está que ele admite e revela que o mundo traz uma espécie de paz também. É diferente da dele. Mas o mundo também é para muitos uma fonte de paz. Onde está a diferença? A paz que ele dá, o mundo não pode dar. E o mundo não conhece. Não pertence ao mundo, por isso o mundo não pode conhecer. A gente poderia começar, por exemplo, pensando na paz que tem como fonte o mundo. O mundo traz paz? Muita gente sente paz, muita gente está aflita, está ansiosa, está inquieta, está aborrecida, está quase entrando em depressão. E muitas dessas pessoas começam a pensar que se elas forem a um shopping, a uma casa qualquer, comércio, e comprar algumas coisas, a depressão vai embora. E parece que vai mesmo. Geralmente, quando olhamos para uma pessoa, e aí me permitam as senhoras, especialmente as mulheres, quando estão voltando com várias sacolas nas mãos de compra, elas estão com um aspecto muito feliz. Entretanto, nós podemos pensar em algumas coisas que nós sabemos muito bem. Você se lembra quantas vezes você foi comprar um objeto, desejou tanto o objeto, comprou, pagou caro, voltou feliz da vida e alguns dias depois você não quis mais saber dele? Aquele vestido que você não quer mais usar de jeito nenhum. Aquela camisa, aquela calça, aquele terno, aquela gravata que você comprou, achou tão linda, e agora já não quer mais. Então, o mundo é fonte de paz? É. Mas a paz do mundo não é perene, é efêmera, é passageira, é circunstancial. Às vezes saímos para fazer uma visita à família, a um amigo, saímos para um aniversário, saímos para um casamento e nos preparamos todo. E vamos com aquela expectativa de encontrar pessoas, vai ser legal, vai ser muito bom. E às vezes você volta aborrecido. Coisas aconteceram, imprevistos que você não esperava, e você saiu com a esperança de paz, de alegria, e voltou triste. Esta é a paz. E essa é a esperança de quem apoia a sua alegria, constrói a sua expectativa de felicidade. Num legado do mundo, das coisas efêmeras, passageiras, os bens pessoais.
Por outro lado, temos uma outra fonte de paz. Jesus, aquele de quem não se recebe herança material, ele não deixou carro para ninguém, não havia na sua época, a não ser carros puxados por cavalos, mas ele não deixou casa para ninguém, carro para ninguém, roupa para ninguém, não deixou conta bancária para ninguém, nada que seja de origem do mundo, que pertence ao reino da terra. Mas ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Paz. Paz incondicional. Paz que não depende da saúde. Paz que não depende da ausência de guerra. Paz que não depende da ausência de problemas, das inquietações, dos sofrimentos humanos. Essa paz permanece conosco, se a situação estiver boa ou se estiver ruim. Nós temos acompanhado o testemunho porque conversamos e oramos por pessoas que não estão apenas sujeitas a esses problemas e a essa ameaça no mundo, mas temos pessoas que estão na linha de frente. Eu tenho gente da minha família, tenho um sobrinho, que é enfermeira e está na linha de frente, trabalhando em hospitais. Aqui na nossa igreja também, então tenho família de sangue, tenho família espiritual. Aqui em nossa igreja nós temos várias pessoas que trabalham em hospitais, estão ali no atendimento de pessoas. Então, essas pessoas estão expostas. A não ser que Deus, por sua bondade, coloque um escudo. Mas quando nós conhecemos a Bíblia, pelo menos pouco, mas conhecemos, a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tantos textos bíblicos que nos levam a concluir sem nenhum sofrimento. Nós não sofremos por admitirmos que o crente morre, que o crente fica doente, que o crente é atropelado, que o crente sofre acidentes. Não. Para nós, é normal. No mundo tereis aflições. E aí inclui tudo, todo tipo de aflição e por qualquer causa que qualquer outra pessoa pode sofrer. Mas em meio a este vendaval de possibilidades de sofrimentos, a paz que Jesus nos deu, essa paz não pode ser roubada, nem obstruída, nem cerceada. Essa paz existe, se manifesta. E o crente, na cama, no hospital, na iminência até de morte, ele expressa essa paz. Porque a paz de Jesus está impressa na nossa alma, na nossa vida. E a nossa conduta, o modo como lidamos com os problemas desta vida, revelam a impressão dessa paz celestial em nosso coração. Não foi herança do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha família. É uma herança divina. Quando Jesus se apresenta como a porta que se fecha e ninguém abre, ou a porta que se abre e ninguém fecha, aí está um princípio que pode ser aplicado em várias situações da nossa vida. O que ele dá, ninguém tira. Mas se ele tira, também ninguém dá. Então, a nossa confiança e a nossa paz reina no fato de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Quem foi que escreveu? Meu nome está nas mãos do meu Jesus. O hino antigo. Só os antigos conhecem. Foi ali na cruz que eu escreveu. Foi ali na cruz que eu escreveu. Ninguém pode apagar. Não há apagadores, não há borracha. Não há escritura que negue ou que torne obsoleta aquilo que Jesus Cristo escreveu como herança nossa. Ninguém pode
apagar. Lembra-se daquele hino que também nós cantamos? Quem dos meus braços pode arrancar-te? Ninguém pode nos arrancar. Isso não pode trazer tristeza para o nosso coração. Isso traz alegria. Então nós nos alegramos em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa paz, uma paz que permanece para sempre. Não ocupemos a nossa mente com o que eventualmente tenhamos recebido como herança. As heranças do mundo, como é a paz do mundo, que se baseia em propriedades. Não, eu tenho uma herança, né? O pessoal da Vila das Belezas de vez em quando ouve o pastor Israel falar do sítio Biapicu, meu querido lugar. Boa parte da minha família ainda está lá. É uma herança. Eu pouquíssimo desfruto dela. Eu desfruto na lembrança, na memória e no contato com pessoas de lá. Mas eu vou lá a cada 2 anos e passo 5, 6 dias lá, às vezes menos. A paz que Cristo deixou para você e para mim está conosco todos os dias. E eu não dependo de lugar para encontrá-la. Ela está em mim, porque é a paz de Jesus Cristo, que na pessoa do Espírito Santo habita em nós todos. E a sua paz está presente. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe você. Continue dando um resto de tarde aí muito, muito bom. Que a gente possa ficar, como alguns animais fazem, remoendo sobre essa alimentação que recebemos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então quero cantar mais um hino, né? Nós gostamos de cantar, a igreja gosta de cantar. E esse também é um hino muito cantado em nossa igreja, nos traz momentos, nos traz boas lembranças, né? O coração em paz, olha aí. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. O coração em paz é o título do hino 347. Então dá tempo você abrir o seu inário, né? Se você ainda é daqueles batistas que tem inário em casa, como eu, você pode abrir o seu inário, mas pode abrir também o celular, não sei por onde você está acompanhando e participando desse momento. De qualquer forma, está aí o hino 347, o coração em paz. Vamos cantar? Vindo sombras escuras dos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargo, mostra ao centro aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres tu te esquecerás,
fruirás gozo e calma se tiveres paz, se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás, se teu coração estiver em paz. Verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz, se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás, se teu coração estiver em paz. Verás que um arco-íris cada nuvem traz. Após a tempestade, vem a bonança. Das grandes e pesadas e grossas nuvens que trazem torrenciais, muitas vezes aparece o arco-íris, que nos faz lembrar a graça de Deus, a bondade de Deus. Vamos ficando por aqui. Hoje à noite, culto de oração, viu? Estaremos juntos às 20 horas, juntos no nosso culto de oração. E amanhã, às 3 horas, novamente, o nosso Pão das 3. Então, daqui para frente, todas as 3 horas da tarde, exceto nos dias de culto. E vamos incluir também como dia de culto a quarta-feira. Então, nós teremos as nossas lives segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Às quartas-feiras temos o culto de oração. E domingo temos o nosso culto pela manhã, no mesmo horário, às 10h30 e às 19 horas. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço virtual. Fiquem com Deus. Tenham uma boa tarde. Amém? Deus nos abençoe.